Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Estou aqui dando início. Estou aqui, vou iniciar a gravação. Bom dia a todo mundo. Deixa eu só falar uma coisinha que eu vi aqui, alguém entrou agora como usuário desconhecido. Por gentileza, entra com o seu nome, sabe por quê? Eu gero lista de presença. Aí eu não vou saber que você esteve presente, tá? Por gentileza, coloque seu nome. Senão você frequenta e não vai constar na lista de presença, tá, gente? Então isso vale para todos. Ao entrar, coloque seu nome. Toda aula a gente gera uma lista de presença para controle, tá bom? Por favor, não deixe de entrar com seu nome. Já pensou? Frequenta e a gente não tem o controle de que você está frequentando. Depois a gente não tem, né? Realmente não sairá na lista e não tem como identificá-los, tá bom? Então, bom dia a todo mundo. O pessoal tá entrando. Deixa eu aqui admitir a Raíra. Seja bem-vinda, Raíra. Vou aqui dar início aqui pra gente. Chamando, deixa eu aproveitar, né, nesses segundinhos para as pessoas entrarem, chamando a atenção, hoje é dia da entrega, né, do estudo dirigido, da unidade 1, então não deixem, tá, por favor, de entregar a atividade, aqui, ó, aqui, deixa eu ver aqui. Mais um entrou, por favor. Uma segunda pessoa entrou agora como usuário desconhecido. Eu estou pedindo, por gentileza, não entrem assim. Eu gero uma lista de presença toda a aula. E aí, se não tiver o seu nome, eu não vou identificar que você está participando da aula, tá? Não entrem como usuário desconhecido, entrem com o seu nome, para a gente poder de fato saber que tem o controle aqui da sua participação, tá bom? Por favor. Vocês estão me ouvindo, gente? Vocês são tão quietinhos, calados? Oi? Bom dia, professora. Ô, Marcos, valeu, obrigada. Que tá todo mundo no silêncio só. Acho que o povo ainda tá acordando, Marcos. Então, ok. Então, tá dado o recado, deixa eu colocar aqui o material. A vocês, então, deixa eu pôr aqui. Hoje nós teremos nossa manhã cheia de atividade. Vocês vão ver que a proposta aqui são várias questões que nós vamos trabalhar de uma maneira diferenciada. Eu espero que todo mundo participe, tá bom? Então, primeira coisa aqui, dar um bom dia a todos, né? Que coisa boa, sextou. Então, nós vamos aqui dar início à nossa sexta-feira. Espero realmente para todos vocês uma sexta-feira abençoada, tá bom? Um dia muito legal, muito feliz e que corra tudo bem. E hoje nós vamos dar prosseguimento, né, ao estudo da nossa célula. E aí, eu vou fazer aqui para vocês uma breve introdução, né, para a gente contextualizar. Deixa eu ver aqui, que tem gente que entrou. Para vocês entenderem o assunto que nós, na verdade, vamos iniciar a partir de hoje, tá? Aqui, admitir todos. Nós vamos hoje iniciar o nosso assunto falando da água, né, como componente celular. Hoje nós damos início àquele assunto que eu falei com vocês lá na introdução, lá na apresentação da nossa disciplina, né? Quando eu apresentei para vocês que a CMC a gente trata da célula, tem a princípio, né, aqueles constituintes básicos, que é uma introdução à CMC, uma recordação a vocês das organelas citoplasmáticas, de alguns conceitos básicos que norteiam, né, o estudo das células, e depois a gente entrar numa bioquímica básica, né, onde nós vamos apresentar os componentes químicos observados na nossa célula. Então hoje a gente dá início a isso,
tá? Nós vamos falar da água. Vocês vão ver. Acho que eu quero mostrar para vocês a importância de se falar da água dentro de um contexto celular, tá? Espero que vocês entendam isso, percebam essa importância. E nós vamos, aí eu vou apresentar para vocês, tem uns videozinhos, tem atividade, tem uma situação nova aqui pra gente, com vocês participando online, uma maneira que eu acompanhe, que na verdade vocês também estão participando. Então eu peço a vocês que nós possamos construir esse assunto, né, de uma maneira participativa, dá uma esticada aí, né? Acordem e vamos ver, porque é um assunto importante para a nossa célula com conteúdo, né? Com material aqui que eu espero que possa ser o mais participativo possível, tá bom? Então, isso pra gente que é muito importante. E aí eu coloco aqui para vocês, deixa eu que eu tenho que sair. Abaixar aqui. Então, olha, na hora que eu falo, né, estou aqui apresentando vocês, falando da importância, por que nós vamos falar da água dentro de um contexto de estudar células, né, dentro de uma citologia? Isso se justifica porque as nossas células, né, nós já vimos aquela introdução, recordamos esse ambiente celular, onde eu tenho um ambiente de núcleo, que é onde tem os ácidos nucleicos, que é onde tem o meu material genético, né? Mas nós temos entre o núcleo e a membrana plasmática, que é esse envoltório que delimita externamente a célula, nós temos esse ambiente de citoplasma, onde eu tenho as organelas citoplasmáticas, cada uma exercendo a sua função, e tenho o material geleificado, né? Lembram que eu sempre apresentei isso para vocês? Bem, então, nesse constituinte, nesse ambiente, né, de material geleificado, eu tenho uma composição química, né? É importante aqui, eu tenho material, né, a ser ali, estar presente. Gente, é o meu terceiro usuário desconhecido que entra na sala. Por gentileza, não entrem assim, entrem com seu nome. Eu gero uma lista de presença para acompanhamento da presença de vocês. O usuário desconhecido está presente e não será acusado como está presente frequentando a disciplina, tá bom? Então, por favor. Jenny, Oi! eu coloquei meu nome na hora de entrar. Não apareceu aí, não? Não, tá como usuário desconhecido. Ah, eu vou tentar consertar aqui então. É a Tá, Priscila. por favor, tá? Eu tô falando disso porque já aconteceu isso anteriormente. Às vezes, na hora que eu emito a lista, é que eu me recordo. A gente tem que falar isso com os meninos. Não deixe Tá de bom. colocar o nome de vocês, tá bom? Porque, como tem a lista, pra gente acompanhar, é importante. Porque aí eu não sei que você está frequentando. Muito bem. Foi bom que vários entraram aqui agora também, tá bom? Então, olhem só, eu vou até esperar que ela vai entrar novamente para me ativar. Então, olhem, quando, né, a gente fala desse material geleificado, ele tem ali constituintes químicos, né? E eles são importantes porque eles constituem a estrutura celular. Eles fazem parte dos processos metabólicos, eles fazem parte ali do contexto funcional da célula. E a gente, né, apresenta, e é isso que eu coloco aqui para vocês, que as nossas células têm compostos orgânicos e inorgânicos. Compostos orgânicos são aqueles que apresentam carbono em sua estrutura, né, na sua composição química. Quais são esses componentes? Né? Nós temos os carboidratos, nós temos as proteínas, nós temos os lipídios, nós temos os ácidos nucleicos, né, DNA, RNA, e nós temos as vitaminas. Esses compostos são considerados compostos orgânicos e que fazem parte da estrutura celular. E nós teremos a oportunidade, né, de estudá-los já. A gente vai falar hoje sobre a água, depois eu vou iniciar com vocês aminoácidos e proteínas. Então, é esse constituinte que nós iniciamos a partir de agora, né, na nossa disciplina.
e que, inclusive, para quem quiser, né, acompanhar, na nossa, além, né, do que nós temos nosso livro didático ali, mas nós também temos na nossa biblioteca aqueles e-books, né, que aí seria livros de bioquímica básica, tá? Então fica aí para quem quiser depois entrar na biblioteca, baixar, né? Ter ali um e-book, acompanhar. Então seria essa parte de bioquímica básica para você, se for o caso de procurar, para poder acrescentar e ir acompanhando o conteúdo, tá bom? Bem, além desses compostos orgânicos, as células também apresentam os compostos inorgânicos, né? Quais são eles? É a água, que é o que nós vamos estudar aqui hoje. Vou falar para vocês propriedades físicas da água que interferem diretamente no funcionamento celular, tá? E tem os sais inorgânicos, tem os íons, né? E os diversos, quais são? Potássio, cálcio, sódio, ferro, tá? Então, todos esses... não, eu quero isso aqui, ó. Tá? Aqui, admitir. Muito bem. Então, nós temos todos esses compostos que estão aqui presentes na célula e que nós precisamos de entender não só porque eles estão presentes, né, mas no aspecto funcional, por que eles estão ali presentes, tá? Então, vejamos. Vou agora apresentar para vocês nosso próximo material. Então, isso é para contextualizar para a gente, né? Por que é importante? Por que eu falo de toda essa composição? E por que então nós vamos entrar numa parte que é denominada dessa bioquímica básica? Então, se a gente puder colocar, né, num gráfico, esse que a gente denomina um gráfico de pizza, né, onde eu tenho ali todos esses componentes, tá, de uma maneira para visualizar com maior facilidade dentro de uma célula o que eu tenho em maior proporção, o que eu tenho em maior quantidade. Reparem vocês que aproximadamente, tá, 80% da composição da nossa célula corresponde à água. Olhem só, água nesse azul, né? Posteriormente, aproximadamente 10% do constituinte são estruturas proteicas, que são fundamentais, importantíssimas. Nós vamos estudá-las, né? Será o nosso próximo assunto. Reparem vocês que desde o primeiro dia de aula eu falo para vocês sobre proteína. Desde o primeiro dia de aula, Luciene? Sim. Lembra quando eu apresentei a você a composição da membrana? Que é uma bicamada lipídica tendo a presença de proteínas dispersas? Então, lógico, as nossas células precisam ter proteínas, elas precisam produzir proteínas. Proteína é um elemento que faz parte da constituição das nossas células, né? Assim como os lipídios, olha, que aproximadamente 5% da composição da nossa célula é também lipídica. E depois, né, sendo distribuído em menor proporção, nós temos os carboidratos, os ácidos nucleicos e os demais constituintes, que aí vem as vitaminas, os íons, enfim. O fato é que essa estrutura, né, na hora que a gente mostra a composição celular, isso para a gente é importante, admitir todos, porque a gente visualiza, a gente percebe o porquê que eu preciso dentro de uma CMC entender, né, alguns elementos básicos desses constituintes, porque embora eles não apresentem eu observe-os do contexto estrutural, eles fazem parte ali funcionalmente do metabolismo das nossas células, tá bom? Então, eu acho que aqui também dá bem para a gente observar a importância de se estudar a água, até mesmo em função da sua composição, da sua grande quantidade na composição celular, tá bom? E eu coloco aqui para a gente ter uma noção da distribuição da água pelo nosso corpo, tá? Reparem que na hora que eu falei 80%, falei que aproximadamente. Diga, pode falar? Desculpa te incomodar. Sem Mas problema. a parte do outro seria o quê? Dos outros, eu até mencionei, seriam as vitaminas,
os íons, né? Sódio, potássio. Então aqui, esse 1%zinho aqui de outros, que está em laranja, seriam os outros componentes presentes ali. Como eu disse, né? Nós temos a presença de vitaminas que estão presentes nas nossas células, que são importantes para um bom funcionamento celular. Nós vamos até observar, nós vamos estudar que as vitaminas, elas não são produzidas pelas nossas células. Nós obtemos as vitaminas pela nossa alimentação, daí a importância de uma alimentação saudável. Os íons, né? Por exemplo, sódio, potássio, fosfato, todos esses outros elementos que são componentes inorgânicos, tá? E que fazem parte dentro desse contextozinho aqui de outros, ok? E pode ficar à vontade, não precisa pedir desculpa por interromper, não. Qualquer coisa pode perguntar sim, tá? Isso para você e a todos vocês aí, não se acanhem em perguntar, tá? Se porventura alguma coisa não ficou claro, pode perguntar, é bom que não acumula, né? E não deixa, participação é tudo, né? Porque a gente tá assim online, vocês não vão participar, eu quero que participem, tá bom? Fiquem à vontade. Bem, e aqui, né, como eu falei com vocês, a gente tem que ter muito cuidado, que isso aqui é pra gente ter uma noção, tá? Não significa que se você pegar um livro, eu falo isso porque quando a gente mexe com número, às vezes eu dou aqui 80%. Aí um aluno pega um livro de um outro autor e fala, aqui tá 75%, professora. Então a gente tem que ter cuidado que existe uma pequena variação e mesmo porque na hora que a gente fala da proporção de água no nosso corpo, isso é variável de indivíduo para indivíduo e até levando-se em consideração a faixa etária. Então eu até coloco essa distribuição da água no nosso corpo aqui, mostrando isso para vocês, chamando a atenção para a diferença de idade e às vezes mesmo até de sexo, né? Os homens tendem, às vezes, a apresentar uma proporção de água maior, né, na célula do que nós fêmeas. Bem, mas isso para a gente ter uma noção. Não significa aqui que esse fator numérico é exato, né? Então, possa ter uma pequena variação, então não se assuste, é só para a gente ter uma noção. E principalmente para você perceber como que a gente tem a tendência a perder água com o envelhecimento. Realmente, às vezes, tem esse processo, né, natural de perda de água, de desidratação. Não seria uma situação de desidratação, de problema de saúde, como nós vamos citar. Mas sim, uma perda natural e que, inclusive, colabora, né, para um processo natural de envelhecimento da própria estrutura corporal. Já admitindo a Isabela aqui. Então, é isso nesse contexto que eu acho importante, né? Porque nós sabemos que a nossa pele, né, com o nosso envelhecimento, tem uma perda de colágeno, perda de elastina. Nós também temos uma diminuição da quantidade de água no nosso corpo, tá? E isso acontece, inclusive, naturalmente, olha, desde o nascer, né, onde é quando a gente tem a maior proporção de água no nosso corpo, e aí com o nosso crescimento e desenvolvimento. A gente vai tendo essa perda lenta e gradual da proporção de água no nosso corpo, tá bom? Quando eu falei com vocês, olhem só, os homens acima de 50 anos, eles têm, em média, né, cerca de 56% da água corporal total está nas células. Já as mulheres, cerca de 47%, tá? E isso, na verdade, só para a gente ter uma noção, e essa proporção que eventualmente existe de diferença entre indivíduos, né? Às vezes até de sexo distinto, tá bom? Professora. Pode falar. E isso aumenta a necessidade de tomar mais água conforme vai passando a idade? Essa questão de ingesta de água, ela é sempre muito importante. Não significa que, por exemplo, um idoso precise de tomar mais água do que uma criança de 5 anos em função disso. Aí não, tá?
Agora, esse cuidado da hidratação, ela é sempre importante em qualquer faixa etária. O que eventualmente essas características de diminuição de água às vezes possam interferir é no mesmo próprio contexto celular, né? Ela vai perdendo os constituintes, ela vai entrando no processo eventual de perda de algumas características, mas que, porventura, ainda mesmo assim, né, dentro desse contexto, dentro desses limites aqui, faz com que a célula seja funcional, tá bom? Então, quando a gente fala de ingesta, eu destaco, aproveito a pergunta, é muito importante a ingesta e a indicação de cerca de 2 litros de água por dia para todos os indivíduos, mas não significa que um idoso tenha que tomar uma quantidade de água maior, não, tá? Isso significa que eu também preciso de cuidar da hidratação do meu avô, por exemplo. Né? Às vezes é muito negligenciado, a gente normalmente às vezes se preocupa muito com os mais jovens. Ô fulano, você já tomou água? Ou vai para a escola, leva a garrafinha, né? E às vezes o idoso que está ali quieto, eu não me preocupo em necessariamente alertá-lo. Então é importante sim, mas não significa que essa situação, essa composição, esse aumento da ingesta de água é necessário ser maior nos idosos, não, tá? Isso acontece, e isso acontece de uma maneira, obedecendo-se essa composição, né, aproximada, a gente consegue ter um bom funcionamento metabólico sem maiores prejuízos. E aqui, na nossa vida, né, no nosso dia a dia, nós, como a gente acabou de falar, temos a necessidade da ingesta, então esse cuidado é importante, né? Principalmente a gente ouve muito isso naqueles dias em que eventualmente o clima está muito seco, né? Às vezes até nos noticiários eles falam da temperatura, tendem a falar que no final da tarde a umidade relativa vai estar muito baixa e falam, olha, não deixem de hidratar. Vira até um bordão, né? O povo fala, enfim. Mas é importante chamar a atenção que sempre a gente precisa de ter esse cuidado, né? O nosso corpo precisa de água. E é muito importante, na medida do possível, nós termos, né, o hábito da ingesta da água, não só naqueles momentos que a gente acusa a sensação de sede. Na verdade, quando a gente tem aquele sentimento de sede, é porque o seu organismo já está precisando, já está com carência de água, né? Então é bom, seria muito saudável se a gente tivesse ali no nosso hábito, no nosso dia a dia, a ingesta, tudo é hábito, né? Você tem ali a ingesta regular da água, que é muito bom. Ah, professora, mas e aí, né? Eu vou fazer ingesta, logicamente, né, de uma maneira adequada, essa ingesta não vai prejudicar absolutamente nada. Por quê? Porque você vai tomar pequenas doses, pequenas proporções ao longo de um dia, eventualmente ali você deva ter uma ingesta de aproximadamente 2 litros e pouquinho. Se porventura você exceder, não se preocupe, você terá ali, tá? Mecanismos, o nosso corpo, nele existem mecanismos pelos quais nós vamos eliminar os excessos, né? Então a gente coloca aqui porque é fato, nós temos maneiras de eliminação de água pelo nosso corpo. Uma delas, clássica, inclusive, que é o suor, né? Transpiração. Naqueles dias mais quentes a gente tem essa percepção, a gente até fala, nossa, tô toda melada. Mas por quê? Você transpirou mais, né? Em função de um dia mais quente, aí você tende a perder calor e a transpirar mais. Mas nós temos outras vias também, né? Que é através da urina, que é a principal via de controle, onde tanto é que naquele dia que você faz uma ingesta maior de água, você proporcionalmente vai mais ao banheiro, né? Há uma necessidade maior. Isso é extremamente saudável, porque você está ajudando a eliminar excesso de água e excesso de restos, né, metabólicos do seu organismo.
Então é uma limpeza que ela é muito bem-vinda, né? É um controle que o nosso organismo faz e que é muito bem-vindo. Além também de ter perda de água pelo material fecal, tá? Então, dentro desse contexto, o nosso organismo realiza o que a gente denomina de balanço hídrico, né? Eu tenho a ingesta, eu aproveito aquilo que seja necessário e, eventualmente, os excessos a gente acaba eliminando através dessas vias. E chama a atenção de vocês que mesmo nos dias frios, né, embora a gente não tenha essa percepção tão clara da transpiração, ela está ali sempre presente, mesmo que eventualmente seja em menor proporção, tá? Então, o nosso organismo, o nosso corpo, né, tem mecanismos diversos de nos ajudar a controlar. E eu chamo a atenção também de um outro fator, que às vezes você fala assim, nossa, Luciane, estou aqui imaginando, eu não tenho muita ingesta de água. Mas lembrar que na hora que a gente fala de água, lembro, né, de que sempre é muito importante a ingesta da água pura, assim, da garrafinha, mas nós temos a ingesta indireta, através de alimentos também, que são estruturas sólidas, mas que às vezes na própria composição do alimento tem a presença de água. Quem é que nunca comeu um pedaço de melancia e saiu dali todo, né? Todo sujo, a bagunça que a gente não faz. Por quê? É um alimento que tem também fonte de água ali. Bom, então isso é o nosso dia a dia. E esse cuidado, essa sensibilidade da ingesta, saber que de fato é importante e que meu organismo precisa, né, de que eu ofereça a ele esses elementos, basicamente aqui a gente está falando da água, isso é muito importante, tá bom? Eu pontuo para vocês, acho que é agora, no próximo slide, mas, por exemplo, há pessoas que desidratam, né? E a desidratação, ela é um fator seríssimo, ela leva o indivíduo a óbito, tá? Então, a gente tem que ter cuidado. Reparem vocês, às vezes, hoje em dia, se ouve menos isso, né? Mas, por exemplo, quando eu era jovem, era muito comum de se ouvir, porque a gente tinha uma perda das crianças, né, até a faixa dos 5 anos de idade muito grande. Então, era um período em que se direcionava muito os programas, né, mais populares, os programas de atenção à população, muito voltado para os cuidados das crianças nessa faixa etária. Por que eu estou falando disso? Porque um dos grandes fatores que levavam as crianças a óbito nessa faixa etária era inclusive a desidratação. Ah, mas como que uma mãe possa? Sim, olhem só, percebam, se torna um ciclo vicioso. População carente, água não tratada, né? A possibilidade ali de transmissão de doenças, porque a criança tem até ingesta da água, mas a água não é potável, a água está contaminada. Aí ela tem diarreia, né? E a diarreia o que faz? Perder líquido. Então se torna ali um ciclo vicioso de problemas e que as crianças proporcionalmente, por que a gente fala das crianças? Elas proporcionalmente são muito afetadas por uma situação de desidratação, né? Eventualmente esse processo evolui relativamente rápido num corpo infantil. Não que não ocorra no adulto. A gente tem que ter cuidado em qualquer faixa etária, a desidratação mata para qualquer um. Mas esse cuidado, né, que nós precisamos de ter, em especial com as crianças, porque facilmente um processo de desidratação dali tende a gerar consequências rápidas, né, e que possa levar a quadro de óbito. Então esse cuidado a gente tem que ter. Logicamente, aí vai na ingesta, o indivíduo não ficar ali muito susceptível. É muito clássico, né, a gente ter desidratação. Mineiros em férias, voltemos, vamos imaginar, a gente já tá com saudade, né? Imagina a gente na praia, podendo, mas eu não falo aglomerando não, tá? Vamos imaginar um mundo completamente normal, longe de pandemia, aquela praia linda, maravilhosa, e mineiro chega.
Mineiro já baixa em cidade que tem praia, normalmente já passa umas nuvenzinhas escuras. No outro dia, que é o seu primeiro dia de praia, às vezes está chovendo, chuviscando. Bem, lógico que o primeiro sol que der intenso na sua vida, você vai achar que você vai ficar lá o dia todo, né? E, assim, literalmente exposto. Às vezes volta para casa, volta pro hotel, um pimentão, né? Eu brinco, mas numa ignorância pura. Por quê? Você achou que não existia o amanhã. Você fez tudo que não devia fazer no contexto de proteção à sua saúde. Inclusive, tem pessoas que voltam já passando mal. Por quê? Desidratados, né? Imagina aquela exposição, aquele sol intenso, né? As pessoas muitas das vezes não hidratam adequadamente. Afinal de contas, hidratação, né, não se faz, por exemplo, com uma cervejinha, né? Tem muita gente que usa essa, eu bebo, tô hidratando. Tá, não, tá desidratando. O etanol, ele aumenta a diurese, né? Então, existem situações que a gente tem que ter muito cuidado, que a gente leva na brincadeira, sim, mas quando se fala de saúde, é fundamental, né, esse cuidado. Deixa eu ver aqui, ó, porque agora fez o barulhinho aqui para mim admitir, só um minutinho, tá, gente? Eu fez o barulho aqui para mim poder admitir alguém, ó. A Raira. Aqui. Muito bem. Então, a gente tem que ter esse cuidado, que são, às vezes, características relativamente simples, né? Pequenas de cuidado que nós precisamos de ter conosco e com o próximo ali, às vezes com o filho, e que às vezes possa dar, né, consequências sérias à saúde e até mesmo poder evoluir para uma situação de óbito, tá bom? Coloco aqui para vocês verem, né, na hora que eu chamei muita atenção, desidratação é uma das principais causas de óbito em crianças até 5 anos de idade. Não é à toa que isso aqui, ó, tirei da Organização das Nações Unidas. Isso quando a gente leva a âmbito mundial, né, a carência, as baixas condições sociais promovem ainda mais isso por aquele ciclo vicioso que eu comentei com vocês, né? Então, a desidratação, ela gera no indivíduo uma apatia, né? A pessoa fica cansada, fatigada, fica prostrada, não tem ânimo da realização das atividades, tá? Quando se trata de criança, quando ainda tem a fontanela, né? Ainda está ali no processo de ossificação, né, na região do crânio, essa fontanela ela possa ser perceptível, ela ficar mais funda, tá? Logicamente isso para quem ali é profissional, tá ali no dia a dia, né? Essas crianças, reparem, até coloquei essa imagem para vocês perceberem. Essas crianças, o tecido, né, o epitélio, ele perde elasticidade. Então aqui essa pessoa, ela não quis machucar essa criança, né? Mas ele veio aqui e fez uma leve pressão, como se estivesse meio que apertando, sem querer machucar. Mas só para vocês perceberem, a pessoa já te recolheu a mão e aqui continua a demonstração. A gente consegue perceber exatamente o local onde ela foi ali, né? E apertou e fez essa menção ali na pele dessa criança, tá? Isso acontece nessas situações de desidratação, isso se prolonga, tá bom? Essas crianças, elas têm sinais. Quais sinais? Choram pouco. Mas não chorar é ótimo. Mas dentro de um contexto, né, gente? Se a criança não está chorando porque ela não está incomodada, porque não tem motivo, ótimo, é tudo que a gente quer, né? Mas assim, não chorar porque está desidratado, por exemplo, criança pequenininha, onde a gente mal olha, a fralda está sempre molhadinha e de repente aquela criança não molha mais a fralda, são sinais de desidratação. Quem tem criança pequena em casa, ou já teve, já acompanhou, sabe? Na hora que a gente chega no pediatra para ler aquele controle mensal, né? Eles perguntam, fezes está regular? Urina, né? A
Aí você fala, mas por que tá perguntando? Mas é porque se você fala assim, ó, é engraçado, eu tô percebendo, parece que tá urinando menos, a fraldinha tem se mantido muito seca, né? Então, assim, são pequenas observações que quando tá tudo bem, na verdade a gente acha que não tem muito sentido aquela pergunta, né? Mas essa pergunta, ela está direcionando justamente para uma possibilidade da pessoa às vezes poder falar alguma coisa e chamar a atenção, né? Que no conjunto da obra, logicamente, ajuda ali na observação clínica daquele paciente, tá bom? Então, isso são características importantes. Por que a gente fala tanto disso? Porque isso mata, né? E particularmente aqui no país já matou muito mais lá no passado. Hoje em dia, esse cuidado, né? Vocês já ouviram falar, às vezes até nesses programas que tem especiais de incentivo à população, enfim, falam do soro caseiro, né? Dão uma atenção em relação a esse processo, mas é porque de fato, e principalmente as nossas crianças são muito susceptíveis, tá bom? E aqui, né, isso tudo se justifica, porque a gente está falando de corpo. Eu estou falando aqui da composição estrutural do meu corpo. Se eu sou constituída por... Pode falar? Eu ia fazer a pergunta. Em questão, Pode fazer. se um bebê ele tá desidratado, o médico vai pedir para a mãe tomar mais água ou ele vai... Porque normalmente não dá muita água para o bebê, bebe pelo leite, né? É só Sim. você não precisa da água. E aí, Sim. o que eles fazem nesse caso? Você tem que ver o seguinte, em situações básicas, o leite é o suficiente para gerar ao bebê condições, tá? Inclusive para ter essa questão do equilíbrio. O que acontece? Porque a gente está falando às vezes dessa situação possível, maior de desidratação e de óbito, às vezes a gente está falando direcionado muito para uma situação de muita vulnerabilidade, onde os indivíduos estão ali sem uma alimentação adequada e, consequentemente, também gerando isso para a criança. Então, a princípio, o leite materno ele é o suficiente para promover a hidratação e tudo direitinho. Mas, por exemplo, criança, né? Foi identificado, ela está desidratada, ela ainda está amamentando. Então, chamar a atenção para a mãe, logicamente, aí você fala assim, mas a mãe tomar mais água? Sim, na verdade, quem está amamentando normalmente vai perceber que a nossa necessidade da ingesta de água aumenta. Aquela sensação de sede, ela é muito mais frequente. Então, o nosso corpo naturalmente já pede. Mas, voltando à sua pergunta, nesse caso, é a aplicação de soro, tá? Porque, então, eu vou fazer o seguinte, já que além do leite, eu vou dar chuquinha de água. Muitas das vezes a criança ela não vai responder a isso, tá? Quem tem neném sabe como que às vezes é difícil a gente inicialmente até colocar, né? Tirar o peito e colocar para uma chuquinha, uma mamadeira. Tem criança que nem aceita, é um processo longo. E a desidratação ela precisa ser tratada de imediato. Então eu não vou ter esse processo por administração de água básica ali, ingesta de água. Eu não consigo fazer essa reposição dessa forma. Haverá, então, se identificado nesse sentido, ter, né, soro. E aí, inclusive, endovenoso, tá? Por quê? Reparem, vamos falar do adulto, só para vocês perceberem. Quem aqui já desidrata? Porque às vezes a gente desidrata, por exemplo, eu na minha época de dengue, eu tive dengue, e eu sempre falo isso para vocês, até hoje foi quando eu mais senti mal, e foi muito duradouro, eu fiquei uns 15 dias passando muito mal, eu olhava aqui para as minhas crianças, quase que despedindo, achando que eu não ia sobreviver, pra vocês terem uma ideia. Fui umas 3 vezes ao médico, porque eu desidratei muito, e desidratava, ia, voltava. Mas por que eu falo isso com vocês?
Porque quando a gente, quer seja, no meu caso foi dengue, ou quer seja a gente tem uma infecção alimentar, então vai muito ao banheiro, né? Vômito constante, vômito desidrata. É importante ali de início para você liberar o que precisa ser liberado, porque não é à toa que seu organismo está te promovendo vômito, mas sabe quando a gente está com aquele processo intenso e que ele não para, eu preciso de dar uma intervenção? Então, muito provavelmente, todos nós já passamos por isso, né? Porque são situações relativamente que acontecem na nossa vida, a gente fica muito prostrado, o corpo, né? Você fica horrível. Então, quando você vai ao médico e ele fala, não, olha, você vai ter que ficar aqui um pouco, eu vou te prescrever um soro, você vai tomar esse soro e você não vai sair daqui dessa forma. A gente já sai do hospital se sentindo outro, né? Porque a aplicação do soro, o soro é o quê? Tem ali a água e tem os íons. Porque quando a gente fala desidratar, a gente está perdendo água, mas a gente perde água e a gente perde sódio, a gente perde cloro, a gente perde potássio, a gente perde uma quantidade de íons que fazem falta para o funcionamento celular. Então, nessa sua situação que você comentou, da criança desidratada, pode ter certeza, ali naquele momento da identificação é fundamental que tenha uma intervenção. E uma intervenção que seja realmente efetiva, né? Que eu saiba que aquela reposição ela vai acontecer de uma maneira imediata. Então, ela vai ser isso. Logicamente, pode chamar a atenção para a mãe, né? Ô mãe, cuidado com a sua alimentação, tenha uma alimentação mais saudável possível, observe, né, a administração da água para o seu organismo, que isso ajuda na própria produção também de leite, mas naquele momento o fundamental é essa reposição de imediato. Não dá para sair, né? Tanto é que a gente vai, estou falando de situação que já aconteceu conosco, só para vocês perceberem. Quando a gente teve essa situação de ter que ir ao médico, tomou o soro, normalmente ele fala assim, ó, agora você vai voltar para casa, vou te prescrever aqui soros, né? Às vezes até ele fala, ó, esse soro com gostinho de morango, esse soro com gostinho disso. Aí você vai e toma. Quem tem, às vezes, criança em casa sabe a dificuldade que às vezes é para aquela criança ter a administração daquele sorinho em casa, né? Porque mesmo com gostinho, a maioria das vezes as crianças não gostam, né? E não tem essa reposição adequada. Então a gente não pode contar com que o retorno para casa seja o suficiente para proteger aquele indivíduo que já está desidratado. Então é por isso que precisa logo, né, uma intervenção rápida, a aplicação de soro, porque aí você já garante uma revitalização daquele indivíduo. E aí ele retorna para casa, observando-se ali com a ingesta, né, de muito líquido, também a aplicação ali do soro, eventualmente o que levou em termos de causa, se for para diarreia e vômito, algum medicamento que venha ajudar a cessar, né, esse excesso de perda de líquido, enfim. Então tudo isso é importante. E o que eu quero chamar a atenção de vocês, né? E até pelas perguntas a gente percebe que vocês estão percebendo isso. De fato, né? E isso é muito no nosso dia a dia. Isso já aconteceu conosco. E a gente sabe o que é essa desidratação, o que é essa perda excessiva de água traz de transtorno para o nosso bem-estar. Tá? Então é isso. Reparem como que é muito mais gostoso, né? Na hora que vocês perguntam, a gente tem a oportunidade de colocar. Deixa eu fazer outra pergunta. Pode falar. A questão quando você está inchado porque está com retenção de líquido. Esse volume de água, ele aumenta? Porque você falou lá naquele slide lá atrás que tinha eu não lembro mais ou menos, 50, 60... 59%, e aí, por cento. E aí, esse ultrapassa o limite daquela pessoa, porque ela está inchada ali, com retenção, ou ele está dentro do limite ainda? Daiane, não é, Daiane? Isso, Daiane. Olha o seguinte, ali a gente tem
né? É só para a gente ter uma noção geral. Se a gente observar aqui, já estamos falando que o adulto jovem ele tem aproximadamente 75% da sua estrutura corporal de água. Bem, o edema, ele ocorre não porque de repente eu estou com excesso de água, porque eu estou tendo ingesta excessiva. O edema ele ocorre proveniente de alguma falha, por exemplo, sistema renal, né? Eu pontuei aqui que uma das principais vias que todos nós temos no nosso dia a dia de controle hídrico é através da urina. Né? A gente tem ali em média a produção de 1 litro, 1,5 litro de urina por dia. Consequentemente, eu tenho a eliminação de vários restos metabólitos e, logicamente, excesso de água. Porque a gente precisa também de renovação, né? Eu faço ingesta, eu uso o que eu preciso, tenho excessos, enfim. Então, o edema, normalmente, ele vem por algum motivo. Então, imaginar um edema corporal, né? Uma das vias clássicas possíveis, né? É a situação de mau funcionamento do sistema renal, ou um mau funcionamento do sistema linfático, né? Tem indivíduos que possam vir a apresentar problemas, até mesmo tumorais, sistema linfático, aí prejudica a retirada do líquido, né? Desse extracelular, desse material que está ali, que precisava ser eliminado, e aí eu começo a ter essa retenção, né? Então, a princípio é isso que a gente tem que imaginar. E, logicamente, a partir do momento que eu começo a ter retenção de líquido, eu começo a posso vir a ter uma alteração dessa composição. Mas que isso, o grande problema é que não só pelo esse aumento da água em si no meu corpo, mas principalmente porque na hora que eu perco água, eu não perco só água, o próprio suor. Olhem, eu brinco com vocês, eu beijava o Lu, né, dava beijinho no Lu suado na época de namoro. Hoje, ele sai pra correr, volta, ele até brinca comigo, vem cá, me dá um abraço, vem cá. Eu não, vai primeiro tomar banho. Primeiro você toma banho, fica cheirosinho, bonitinho, limpinho, aí eu dou beijinho. Mas por que disso? Na hora que a gente dá o beijo numa pessoa suada, além de tá molhado, suor, tá salgado. Não é interessante. Então, quando a gente tem a perda de água, quando eu começo a ter algum prejuízo na eliminação da água, os efeitos que sejam prejudiciais ao meu organismo, eles não são só porque eu começo a ter, porventura, um aumento de água no meu corpo, mas porque, além da água, eu também terei acúmulo de eletrólitos, né? Igual a ureia, tem que ser eliminada, ela é eliminada pela urina. Se eu estou tendo retenção, além da água em si, eu estou tendo retenção de ureia no meu corpo. Então, é um ciclo, mais uma vez também vicioso, porque na hora que a gente fala da água, a eliminação da água, a minha urina ela não tem água pura. Tanto é que ela tem uma coloração bastante diferenciada, inclusive ao longo do dia. Essa urina que a gente faz logo pela manhã, né, que tende, na maioria das vezes, eu fico um longo período, no período noturno, a maioria das vezes a gente nem acorda para ir ao banheiro, né? Então, aquela primeira urina da manhã, se você observar, ela está extremamente amarela, ouro, intensa. Por quê? Além do volume, que tende a ser maior pela quantidade de água, volume de água, ele tem ali vários restos também, né? Processos, restos metabólicos que eu estou eliminando. Ao longo do dia, isso tende a ficar uma urina mais clara, porque ela fica menos concentrada em função de você ter uma regulação maior a ir ao banheiro. Então, volto. Possa vir, que foi a sua pergunta, essa situação de edema, eu posso gerar um aumento da proporção de água no meu organismo? Sim. Mas isso não será necessariamente esse o maior dos problemas, embora ele também já promova. Por quê?
quando eu tenho acúmulo, eu vou ter acúmulo no corpo como um todo, né? Eu prejudico aquele equilíbrio tecidual, porque as células formam os tecidos, enfim, assim vai. Mas também por esse excesso de eletrólitos que acabam se acumulando no meu corpo, podendo inclusive, por exemplo, quem tem indivíduos, né, com problema renal, possam vir a ter situações seríssimas, né, no organismo, mais susceptíveis a ter parada cardíaca, em função do excesso de potássio, enfim, realmente desequilibra o funcionamento corporal. Ok, Daiane? No final eu te respondi? Sim, sim. Ah, é porque isso... É por causa dos eletrólitos que tá em excesso no corpo. Exatamente, também. Porque na hora que a gente pensa só água, a água é um componente muito bem-vindo, né? Embora todo excesso de tudo nessa vida, por melhor que ele seja, a gente sempre causa prejuízo. Mas o grande prejuízo mesmo, né, não é só pela água, não. É pelo que tem ali também. Porque na hora que eu falo de acúmulo ou perda de água, subentende-se da água, bem como os eletrólitos também, tá? É isso que é importante. E a gente perceber, né, essa importância da água no conjunto da manutenção da estrutura corporal e do bom funcionamento orgânico, tá? Aqui eu apresento a vocês, logicamente, na hora que a gente fala dentro desse contexto de componentes físicos, propriedades físicas e químicas da água, a gente sempre vai puxar pelo nosso contexto, que é o contexto do funcionamento corporal, tá? Olha só, é clássico, né? H2O, isso a gente desde pequenininho ouve e assimila muito fácil. Mas é importante a gente entender que nessa composição da molécula de água, né, esses 2 íons de hidrogênio, 1 de oxigênio, ela é composta, né, por elementos químicos que apresentam carga elétrica. O hidrogênio tem carga elétrica positiva e o oxigênio tem carga elétrica negativa. E isso é importante porque a gente fala que a molécula de água é uma estrutura eletricamente polarizada, né? Ela tem 2 polos, inclusive. Tem um polo positivo, pela carga elétrica do íon hidrogênio, e tem uma carga elétrica negativa pelo oxigênio. Então, é por isso que nós falamos que ela é dipolar. Olha, se eu tivesse que fazer uma representação, né, a semelhança até de uma bateria, ela tem um polo negativo e um polo positivo. E por que isso pra gente é importante? Porque eu vou apresentar, mas eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar. A água é o solvente universal, né? A água, ela se solubiliza muito bem com vários componentes químicos. E essa característica, né, essa solubilidade que a água apresenta, é muito em função justamente das diferenças de carga elétrica. Por quê? Se ela tem um polo negativo e um polo positivo, significa que ela possa combinar-se eletricamente com elementos de carga elétrica positiva e negativa, né? Então ela tem uma variabilidade, existe uma permissão de vários componentes químicos que vão poder se solubilizar, vão poder, na verdade, realizar reações químicas com essa molécula de água e, consequentemente, promover ali a formação, né, de uma solução. É importante a gente recordar, isso daqui é clássico, é importante, eu sempre falo isso, porque na hora que eu coloco isso eu me recordo, tem uns pequenos traumas na vida, né? Eu nem sei, hoje talvez ele vai até lembrar, porque hoje eu tô aqui dentro de casa, né? Na hora que eu apresento, recordo vocês os 3 estados físicos da água, eu me lembro de uma primeira provinha lá de acho que ciências do Gabriel, e que ele me errou os 3 estados físicos da água, né? Que são sólido, líquido e gasoso. Obviamente, né? Aqui pra gente é importante a gente recordar, mas por quê? A água, né? Essas propriedades da água, elas são importantes. Porque se você parar para imaginar, se o seu corpo, você tem cerca de 70% de água,
poxa, existem algumas propriedades da água que evita com que eu perca muita água transpirando ou que eventualmente a água contida no meu organismo possa, por exemplo, transformar-se, né, em um outro estado físico que não seja líquido, que flui bem, que acaba sendo transportado com facilidade. Então é justamente por isso que a gente recorda, que embora seja um chavão, né, que a gente aprende desde o iniciozinho, mas isso nos mostra o seguinte, olha, pela água poder se apresentar nesses 3 estados físicos, logicamente que algumas propriedades físicas e químicas dela são importantes para manter com que ela no meu corpo fique no estado líquido, garantindo a viabilidade desse constituinte dentro da minha célula. Tá? Então, é por isso que a gente recorda aqui, embora seja um chavão, né? E por quê? Né? A água, como a gente conversou, como até pela própria pergunta da Daiane, e eu acabei de falar, a água ela está presente em grande proporção na nossa estrutura corporal e ela apresenta dentro de 2 compartimentos, que eu acredito que vocês já devam ter ouvido falar aí no dia a dia de vocês, na leitura de um artigo, até mesmo a gente em sala de aula comentando algum assunto, né? Esses 2 compartimentos, eles recebem denominação, a gente fala leak e leque, que na verdade o que significa, né, esse leak-leque? Leak é o líquido intracelular, ou seja, é o líquido observado dentro da nossa célula, e leque é o líquido extracelular, ou seja, aquele líquido observado no meu corpo, mas que está fora da célula, tá? Como, por exemplo, aquele que é observado no interstício é entre as células, e no ambiente plasmático, lembrando que o plasma é a parte aquosa do nosso sangue. Eu vou recordá-lo já já, mas só para contextualizar aqui vocês entenderem, olhem só. Coloquei essa imagem, tá? Para o aluno enxergar isso melhor. Na hora que eu falo do leak, né, que é o líquido intracelular, aqui ó, aquele líquido que está dentro da célula, né, aqui representado ou por esta ou até mesmo pela hemácia, uma célula que também possui ali sua constituição química. Então é o líquido intracelular, que é o líquido que está dentro da célula. Agora, existe também o líquido extracelular, que é o plasma, que está aqui, ó, né? É a parte aquosa do nosso sangue, ele flui, precisa circular pelo meu corpo. E aquele que também está no interstício. O que é interstício? Está entre as células. Então, se aqui eu tenho uma célula, se aqui eu tenho, olha, vou pegar aqui que nós temos 2 células. Se aqui eu tenho 2 células, esse ambiente entre elas, que está aqui representado em branquinho, é o que eu denomino de interstício, tá? Então, eu tenho líquido, né? Eu tenho água nesses ambientes todos. E na hora que a gente fala leak e leque, existe sim, eu vou mostrar para vocês, uma quantidade maior de líquido intracelular, que é o que aqui ó, vou aproveitar em termos de raciocínio. Existe cerca de 2/3 da água do nosso corpo está dentro das nossas células, tá? Corresponde a aproximadamente 40% do nosso peso corporal total. Tá? Volto, até já que a gente falou de peso, vocês já ouviram falar que tem pessoas que fazem umas dietas loucas, né? Tem umas situações aí que a pessoa perde muito líquido. Tem pessoas que eventualmente acham que estão perdendo peso, mas elas estão perdendo água, desidratam e possam às vezes ser levadas ao médico em situações de intercorrência, porque na verdade ela está perdendo água que deveria ser mantida no nosso corpo, que é importantíssima para a manutenção do funcionamento orgânico, tá bom? Então, aqui, existe o líquido extracelular que está dentro do meu corpo, mas que está no interstício, existe. Ele corresponde a 1/3 de todo o líquido do meu corpo, tá bom? Só lembrando para vocês que, de uma maneira geral, na hora que a gente fala dessa água presente no meu corpo, é intenso, né?
está em constante processo de transporte, entra e sai da célula. Ali, se a gente imaginar no fluxo sanguíneo, o sangue está circulando, né? Tendo a propriedade de levar nutrientes e oxigênio ao meu corpo, enfim, nada disso é estático, tá bom? E aqui, ó, colocando para vocês que eu pulei, né, para ir naquela ação de raciocínio, lembrar, né, plasma é a parte aquosa do nosso sangue. Então, o nosso sangue, na verdade, ele tem toda aquela parte celular, que é constituída por hemácias, né, que são os glóbulos vermelhos, temos os glóbulos brancos e as plaquetas, que são fragmentos celulares, e tem uma parte aquosa. A parte aquosa, aqui até, né, denominada por essa coloração amarelada, né, ela, na verdade, eu tenho ali água e eletrólitos, né? Eu tenho toda uma porção aquosa e uma porção onde eu tenho vários componentes, inclusive hormônios, anticorpos, que estão ali presentes, estão circulando pelo meu corpo. Então, na hora que a gente fala desse líquido extracelular que compõe o plasma sanguíneo, eu estou me referindo a esse ambiente, tá bom? E o interstício, como eu já falei, né? Nada melhor do que a imagem para poder esclarecer isso para o aluno, né? Interstício é entre as células e fora delas ao mesmo tempo, né? Compõe ali o tecido. Por exemplo, na pergunta da Daiane, na hora que ela falou do edema, é muito tendencioso, às vezes a pessoa também, numa situação de edema, terá acúmulo de líquido do interstício, né? Por exemplo, quando as pessoas fazem massagem linfática, né? Fala ali, drenagem linfática, onde você vai estimular o seu organismo, que na verdade está estimulando o seguinte, ó, eventualmente excesso de líquido que está no interstício vai ser recolhido pelo sistema linfático, essa linfa vai se somar ao sangue, que vai ser filtrado pelos rins, e todo o excesso, tudo aquilo que eventualmente o seu organismo imaginar, né, que não, na verdade não precisar fazer falta para ele, vai ser eliminado através da urina. Então, isso só para a gente perceber, né? Às vezes esse excesso de líquido que por algum motivo a gente às vezes começa a ter retenção, né? Possa ser através de um processo desse, ajudar, seria uma ajuda ao meu corpo a poder retirar, né, esse excesso e a poder eliminá-lo de uma maneira equilibrada, normal, né, sem maiores prejuízos à minha saúde. E aí eu não gosto desses daqui que vai aparecendo aos poucos, né? Dentro desse contexto. E agora eu vou apresentar a vocês algumas propriedades da água que sejam importantes para a gente a entender de fato, né, esse conjunto, esse arsenal que é dentro do nosso organismo humano, né? Já que a gente tem tanta água, já que a minha composição corporal tem a presença tão grande da água, algumas características dela são importantes para a manutenção também da minha saúde, né? Porque vai preservar a presença dela no meu corpo, sob as condições adequadas, tá bom? Então, olha, a primeira característica que eu vou mostrar aqui para vocês é o calor de vaporização, tá? Vocês vão ver que calor de vaporização é a quantidade de calor, né, de energia necessária a ser adicionada a um determinado volume de água para que ela possa ser transformada em vapor. Até coloquei aqui em termos de imagem, né? Imagine pra gente agora, de manhã cedo, né? Imagina ali, na hora de passar um cafezinho fresquinho, sabe aquele cheirinho, né? Que toma conta da casa, que é muito bem-vindo. Bem, a gente precisa, a princípio, a água precisa de ferver, né? E se a gente esquecer? E se eu tiver colocado ali a água para ferver e esqueci da vida, perdi, interti com uma outra coisa, entrei aqui na aula, tô vendo a Luciane falar, poxa, se a gente perceber, se passar muito tempo, a gente vai chegar lá, a água está reduzida, às vezes a metade, ou
Quem é que não aconteceu? Você chega, sua vasilha está sendo esturricada, porque a água mesmo evaporou toda, né? Então, isso é calor de vaporização. E se a gente perceber, se a gente ficar ali vendo, acompanhando a água ferver, a gente vai achar que demorou. Por quê? O ponto de ebulição, né, para que essa água, na verdade, seja transformada em vapor, ela precisa alcançar 100 graus Celsius. Então, é considerado um alto calor de vaporização. Só parece que é rápido se você esquecer da vida. Se você deixar lá e for fazer tudo que a gente precisa de fazer, a gente acaba esquecendo, o tempo passa e aí você chega lá e já não tem mais nada. Mas a bem da verdade, o calor de vaporização da água é considerado alto. Ali, em termos de energia, precisa atingir 100 graus Celsius para que ele realmente comece a transformar a água líquida em vapor, tá? Isso é importante? Sim! Isso, por exemplo, inclusive nos protege. Porque a gente é composto por tanta água e a gente precisa de manter essa água na nossa estrutura corporal. Já pensou se essa vaporização fosse ainda mais rápido? Se a gente ia perder água com uma facilidade muito grande, tá bom? Então essa característica, essa propriedade da água, ela é benéfica para o nosso organismo. Viscosidade, né? Antes de falar qualquer coisa, eu quero que vocês percebam essa imagem aqui, tá? Olhem só, observando, são vários beckers, né? Vários potes aqui, em que cada um está com uma substância. Me fala, pote 1, 2, 3, 4, 5. Dentre esses aqui que são expostos, qual que você me falaria que apresenta a propriedade que ele está mais viscoso? O que é isso? Qual que está mais viscoso? 5. Exatamente. E por que vocês me falaram que é o 5? Porque ele não se move, né? Tá mais denso, tem menos água. Exatamente, ele está mais denso. Por que eu começo a falar da propriedade de viscosidade? Primeiro, trabalhando com a gente com esse imaginário, com essa observação. Porque viscosidade realmente é aquela estrutura, aquele composto que ele tende a ficar mais denso. Ele vai se movimentar com maior dificuldade. Então, na hora que vocês me falam que o pote 5 ele tem um material que seja mais viscoso e que vocês me falam que chegaram a essa conclusão, porque ele não se move. Porque eu percebo que no conjunto aqui da obra, olhem, eu estou numa situação crescente, né, de dificuldade para escorrer esse material. E aí eu venho falar da viscosidade da água. Me falem, o que vocês acham? A água é muito ou pouco viscosa? Pouco? Pouco viscosa. Pouco viscosa, exatamente. Por quê? Aquele muito viscoso é aquele mais denso. É aquele que tem a maior dificuldade de trajeto. Se eu tirar essa imagem daqui e pedir para vocês imaginarem na sua casa agora, dois copos do tipo daquele Lagoinha, né? Aquele americano, aquele copo básico. Imagine um cheio de água, imagine um cheio de mel. Todos dois, vamos imaginar que todos dois estão escorrendo, né? Vão cair juntos. Eu tô aqui que tem alguém que tá. Vão cair literalmente juntos. Qual que vai esvaziar mais rápido? O da água ou do mel? Da água. Da água, porque ela é menos viscosa, porque a fluidez dela é mais rápida. E por que a gente mexe tanto com isso? Me fala, qual que é o impacto dessa característica de viscosidade para o nosso corpo? Isso é interessante ou é prejudicial? Para começar, vocês acham que a água ser pouco viscosa, ela ajuda ou prejudica o funcionamento orgânico? Ajuda. Ajuda? E por quê?
porque tem partículas sólidas, o próprio sangue, né, tem a hemácia e tal, e precisa de um meio menos viscoso para fluir. É tanto que se o sangue tiver muito viscoso, é prejudicial para o corpo, né? Exatamente. Já pensou? Então, essa propriedade, e aí aquilo que eu falei com vocês, eu venho apresentando as propriedades físicas e químicas da água, aquelas que são importantes, né, do que resguarda a característica e o bom funcionamento corporal. O fluxo de sangue. Nós aqui, ó, né, sei que aqui o nosso contexto, eu não tô trabalhando com você sistema circulatório, eu sei disso, mas eu também não tô falando aqui da água simplesmente para compor uma matéria. Eu quero que vocês percebam que a minha CMC, na hora que eu estou falando para você de água, de funcionar, eu estou falando do funcionamento do seu corpo. Então eu vou colocar aqui, só pra gente, né, eles falam desse fluxo sanguíneo, disso que você comentou aí agora. Poxa, a água ser realmente pouco viscosa, ela permite uma fluidez, né, de sangue pelo meu corpo. O sistema cardiovascular garante transporte de sangue rico em oxigênio e Espera, porque eu não ativei. Oi, gente, estava indo tão bem. Eu não ativei para vocês. Deveria ser automático, né? Incluir o som. Deveria ser assim. Se a gente não quiser, tira. Ó, olha só. O sistema cardiovascular garante transporte de sangue rico em oxigênio e nutrientes para todo o corpo humano, para alimentar os órgãos e se livrar do lixo que fica. Consiste de 3 tipos principais de vasos sanguíneos que formam um sistema fechado: as artérias, as veias e os capilares. Esses 3 tipos de vasos sanguíneos compõem um conjunto de 100 mil quilômetros através de todo o corpo, com uma artéria que transporta o sangue no sentido do coração para as veias dos órgãos, e as veias dos órgãos, ao contrário, transportam em direção ao coração. A artéria é, portanto, um vaso que sai do coração. A veia é um vaso chegando ao coração. Todos os órgãos são ricamente irrigados por uma imensidão de pequenos vasos sanguíneos que seguem até os capilares. Os capilares são interligados em todos os órgãos, então é no nível desses vasos que as trocas são feitas. Trocam os nutrientes, além de dióxido de carbono e oxigênio. O organismo se livra de dióxido de carbono e outros resíduos. O suprimento de sangue e as trocas são importantes. E essas trocas só são possíveis porque o sangue circula constantemente nos vasos. O sangue é posto em movimento pelo coração, que funciona como uma bomba. O motor da corrente sanguínea é o músculo oco e particionado. Em cada contração, ele impulsiona sangue nas artérias. O coração tem 4 cavidades, com um lado direito e um lado esquerdo, cada um composto de um átrio e um ventrículo. O lado direito recebe sangue pobre em oxigênio. Do lado esquerdo, ao contrário, o sangue é enriquecido de oxigênio após sua passagem pelos pulmões. Cada contração impulsiona sangue a entrar nas artérias. Durante um batimento cardíaco normal, o sangue pobre em oxigênio é enviado de volta pelos órgãos, entra no átrio direito através da veia cava. A contração do átrio direito passou pelo ventrículo direito, que, contraindo-se por sua vez, envia o sangue aos pulmões através da artéria pulmonar. Após sua passagem nos capilares dos alvéolos pulmonares, o sangue é enriquecido com oxigênio e se livrou de seu dióxido de carbono. Então ele retorna ao átrio esquerdo, deixado pela veia pulmonar. A contração do átrio esquerdo cresce no ventrículo esquerdo e impulsiona o sangue na aorta para ser distribuído nas artérias de todo o corpo.
Este é o ciclo de vida para o corpo do ser humano que se repete infinitamente. Inscreva-se em E aí, né, até deixei, sei que tá falando ali dentro de um outro contexto também, mas eu quero que você perceba, né, esse som que ele até coloca de fluxo de sangue, esse movimento do sangue pelo nosso corpo, né? Na hora que ele mostra ali que o nosso corpo ele é constituído por artérias, por veias, por arteríolas, vênulas, capilares, onde que eu quero que você perceba na nossa matéria? Olha só que dificuldade seria, né, do sangue circular pelo nosso corpo como um todo, passando inclusive por vasos extremamente finos e delicados, se ele tivesse uma alta viscosidade. Se a propriedade da água já não colaborasse muito para esse processo. Então, é isso, essa interação, é isso que eu quero que vocês nunca percam de visão. O que eu estou falando aqui pode ser microscópico, possa ser algo assim, que invisível ao olho humano, mas tem uma grandiosidade no funcionamento daquilo que você gosta tanto, que é o corpo humano. Então, na hora que a gente vê isso, por isso que falar dessas propriedades, elas são importantes, porque eu não estou falando simplesmente daquele copo d'água que está ali, que está próximo, que é importante, mas eu estou falando do meu funcionamento, eu estou imaginando e trabalhando com essa hemodinâmica vascular aqui, que é tão importante, né? E na verdade, faz parte da gente. Se eu não tiver isso adequadamente, eu não tenho um bom funcionamento do meu corpo, tá? Só lembrando que a gente tem em média de 5 litros de sangue circundando, né? Então é um volume muito grande, inclusive a literatura podendo ser maior, né? 5 a 6 litros, e que ele precisa de fluir o melhor possível, como a própria Daiane falou, olha, eventualmente a gente possa vir ter situações em que a gente possa vir a ter a alteração da viscosidade do nosso sangue e que isso possa prejudicar, né, trazer prejuízos vasculares, podendo dar à pessoa maior propensão a ter várias circunstâncias de prejuízos e até mesmo situação de infarto, né? Então, assim, não estendendo para o outro caminho, mas, olha, mostrando. Isso são propriedades que são importantes, que nós estamos observando aqui dentro desse contexto, porque o meu corpo tem água, porque o meu corpo mantém essas características e precisa de mantê-las para um bom funcionamento e da minha saúde. Então, se a gente parar para pensar, a calor de vaporização, viscosidade, as propriedades da água que ela apresenta, elas são muito satisfatórias para o nosso bom funcionamento corporal. Por que eu estou falando disso? Porque eu vou apresentar agora a vocês uma terceira propriedade da água e que aqui a gente vai ter que ter uma explicaçãozinha, a gente vai ter que ter uma artimanha. Antes de falar da propriedade em si, eu quero tentar mostrar para vocês o que significa essa propriedade, tá? A gente fala da tensão superficial da água. O que é tensão superficial, né? Até coloquei aqui para vocês, deixa eu pegar meu pote bonitinho. A tensão superficial significa uma tendência de uma superfície líquida de se contrair. Bem, na prática, acredito que todos vocês já tenham visto isso, né? A gente olha ali um corpo d'água e a gente vê um inseto, né, pousado sobre aquela superfície de água, como se ali fosse uma superfície plana, uma estrutura em que realmente possa se apoiar, né? Bem, o inseto ele pode fazer isso em função do peso corporal dele. E ele realmente, ele sente ali como se fosse uma superfície, porque aquela estrutura da água, ela realmente está contraída, formando uma películazinha, né, que para ele é o suficiente para ele se apoiar. Agora, existe uma outra maneira também da gente perceber que a tensão superficial da água é alta, que ela realmente tem a tendência de se contrair. É quando a gente observa que, por exemplo, se eu jogar água aqui na superfície, aqui na bancada, além de muita bagunça, eu vou perceber que vão formando-se gotas, né?
Quando chove, você chega na frente da sua janela, você vai ver ali que tem umas folhinhas, né? Folha da árvore, que tá molhadinha e tá assim, ó, cheia de gotinha. Esse formato, essa gota, né? Quem é ali na infância que nunca ainda soprou, fez um sopro leve sobre essa superfície de gota até que ela se estoure, né? Isso acontece em função da água ter alta tensão superficial, tá? É uma característica da água que faz com que, por exemplo, a água ela se contraia e forme gotas e forme uma superfície que ela consiga, inclusive, preencher um determinado espaço. Bem, e só para até tentar ilustrar e colocar isso para o aluno, né, para vocês enxergarem, o desenho esquemático, mostrando as forças, né, moleculares da água, ela literalmente fazem com que a molécula ela se contraia e tenha essa formação, essa película, né, e a formação de gotinhas. Tá, Lucênia, até aí tudo bem. Eu já vi um insetozinho realmente pousado, já vi as gotinhas, mas isso que tem a ver com o corpo humano? Bem, já que nós temos tanta água circulando no nosso corpo, essa propriedade, ela é interessante, ela faz parte do nosso conjunto. Mas tem um localzinho específico no corpo humano que essa propriedade, ela não é muito bem-vinda, não. Por quê? Olhem só, vou fazer um parênteses. Na hora que a gente está respirando, né, nós estamos constantemente ali no processo de respiração, mecânica respiratória, inspirando, expirando. E o que isso tem a ver com água? Olha, quando a gente está naqueles dias muito quentes, com baixa umidade relativa do ar, a gente tende a ter dificuldades respiratórias. O ar tende a ser mais poluído, né? Com mais partículas de sujidade, né? No ar. Tem pessoas que começam às vezes até a ter um sangramento, né? Da mucosa nasal, porque tá um ambiente muito seco. Então existem alguns microcapilares que começam realmente às vezes a romper, dar o sangramento nasal. Bem, inclusive, é muito comum nessa época as pessoas apresentarem maiores problemas respiratórios, maiores agravos, né? Inclusive, elas frequentam mais o ambiente hospitalar em função disso. Bem, o que acontece? O que eu quero que você perceba? Que quando a gente respira, embora a gente fale muito da importância, né, que o processo inspiratório é para a obtenção do oxigênio, que é tão importante para o nosso organismo, mas a gente respira, a gente não leva só oxigênio para dentro do meu corpo. Eu estou levando oxigênio, sim, eu levo poluentes e a molécula de água porque faz parte da composição do ar atmosférico, né, a água, ela também é levada até o meu sistema respiratório, ou seja, ela chega ao meu pulmão. E aí, que é o que eu quero que você perceba, no nosso pulmão, a nível, né, menor, nós temos as unidades básicas, que é onde há a troca respiratória. Que eu não vou aqui entrar no mérito da questão, mas só para recordar vocês. Se a gente analisar a estrutura pulmonar, a gente vai ver que ele é como se fosse uma grande esponja, cheio de estruturazinhas, que é o que a gente denomina desses alvéolos, tá? E aonde que cai a tensão superficial? Imagine, eu estou inspirando, está sendo levado o ar atmosférico, passa pela traqueia, brônquios, bronquíolos e vai chegar até aqui ao alvéolo, que é o local onde tem troca gasosa. Se a gente imaginar que também estão chegando moléculas de água, e inclusive também recordar vocês que ao longo de todo esse trajeto aqui, ó, além daquela molécula de água que já estava, né, em suspensão no ar atmosférico, esse ar também vai ser mais umidificado até chegar no alvéolo. Então, isso significa que chegam também moléculas de água a esse ambiente.
E a água tem alta tensão superficial, o que poderia fazer com que aquela molécula de água que chegou ao meu alvéolo pudesse se transformar e formar uma gota. Imagina, se nós tivéssemos aqui dentro, isso daqui, ó, vou em termos de imagem só para vocês verem, gotinha. Isso aqui ocupa um espaço físico. Isso daqui ocuparia um ambiente alveolar. E não seria possível a chegada de oxigênio aqui. Ora, o que eu quero que você perceba? Essa propriedade da água não é muito interessante para o meu organismo. Ele pode promover algo que não seja interessante, algo que não seja saudável para o meu corpo. Então, isso significa que eu preciso de neutralizar essa característica da água. E nós temos essa maneira de neutralização, produzindo uma substância que é denominada de substância surfactante. Não sei se vocês já ouviram ou se recordam disso. Substância surfactante, ela é produzida no nosso organismo e ela aumenta a produção na fase final da gestação, tá? Então, é fundamental quando ela está ali no acompanhamento, no nascimento do neném, da possibilidade de prematuridade, é muito importante de se avaliar, e na hora que eu falo disso, eu me recordo de que eu estou para ganhar o meu sobrinho agora pela manhã, ó. Estou aqui na expectativa do Dandan chegar, então se ele chegar ainda na aula eu falo com vocês. Então, mas por quê? Quando você tem ali um bebê para chegar, é muito importante avaliar a capacidade que aquele bebê está, que ele tem, né? Já está ali naturalmente sendo produzido por ele dessa substância surfactante. Porque é uma substância, olha aqui no desenho, dá para ilustrar e vocês perceberem, né? Tá tudo aqui em azulzinho. A substância surfactante, ela é produzida pelas células do alvéolo e ela se distribui por todo esse ambiente alveolar. E ela age diminuindo a tensão superficial da água, evitando com que aquela água, porventura, forme gotas, evitando com que essa estrutura alveolar tenha algum impeditivo para a chegada do oxigênio. Então, é uma maneira importante que o nosso corpo tem. Essa produção, né, da substância surfactante, ela é importante que ela esteja produzida de uma maneira satisfatória para garantir essa viabilidade, né, de chegando moléculas de água ali que ela literalmente, né, não ocupe um espaço que precisa ser destinado à chegada do oxigênio. Para vocês terem uma ideia, olhem aqui. Eu até tentei substituir essa imagem por uma outra, talvez mais bonita, que seja aí na internet, mas eu não encontrei para substituí-la, não. Percebam vocês, o que a gente tem? Aqui, ó, são estruturas alveolares que têm a produção da substância surfactante. Então, as estruturas alveolares, elas estão robustas. Isso significa que está chegando ar. A estrutura alveolar sem a substância surfactante, olhem só. Eu vou usar um termo aqui só para vocês perceberem. Parece que murchou, né? Na verdade, o que aconteceu? Colabou. Porque a partir do momento que, porventura, não tem a chegada do ar naquele ambiente, as estruturas alveolares, elas colabam. Então, é isso que é muito importante, de que o nosso organismo produza. Se porventura for avaliado, a criança, né, ali o bebê ao nascer ainda não esteja com a produção adequada, é necessário de um acompanhamento até que o corpinho comece a produzir de uma maneira satisfatória, tá? Por quê? Senão possa gerar angústia respiratória, né, ali no recém-nascido. Então, isso precisa de ser avaliado e, logicamente, para garantir a ele um bom funcionamento da mecânica respiratória e, consequentemente, né, de uma boa troca gasosa para ele, tá? Salvaguardando a vida daquele indivíduo, ok?
Alguma pergunta? Alguma coisa? Ô, professora, Pode falar. tipo assim, quando a pessoa nasce, um bebê nasce assim, porque eles não bebem água e tudo, porque é sustentado pelo leite, né? Uhum. Minha sobrinha, quando nasceu, com 2 meses, ela teve desidratação. Só que foi muito grave, ela quase morre, porque teve falta de sódio também. Ela Uhum. ficou um mês internada. Então, isso acontece o quê? Por falta da mãe que não teve o leite, não estava suficiente? Não, é Lívia, não é que tá falando? É, Olivia, observe, desidratação, ela não ocorre só porque, porventura, eu não tive uma ingesta adequada ou por causa, no caso aí, né, da amamentação, prejuízo do leite da mãe, não. Uma criança pode evoluir para desidratação quando ela está com um processo diarreico muito intenso, quando porventura às vezes ela teve qualquer episódiozinho, ela também em termos de vômito, né? Perda de eletrólitos. Tanto é que você mesma falou, ó, não foi só porque ela teve carência de água. Além de tudo, também carência de íons, né? Como você citou, o sódio. Então, em bebê, né? Tem várias situações que possam levá-lo à desidratação. Qualquer desarranjo gastrointestinal possa gerar isso, né? E principalmente que quanto menor, igual você falou, 2 meses de idade, às vezes a mãe possa não ter a dimensão, a proporção, né? De que eventualmente aquela diarreiazinha que tá tendo, porque naturalmente o bebê nessa idade, o material fecal já é mais, né, pastoso, tem toda uma característica diferenciada. Mas ainda assim, qualquer desarranjo, alguma ingesta, né, alguma transmissão de algum micro-organismo no corpinho, possa gerar ali naquele indivíduo uma desidratação. Tá? Então isso acontece. E a gente tem que ter cuidado, porque isso não é, entre aspas, né, culpa do leite da mãe. Não, às vezes isso acontece mesmo. Né, por micro-organismos que, por mais cuidado que a gente tenha, elas são muito susceptíveis, as crianças, né, os bebês ali, se eu entrando em contato com o mundo, né, com os micro-organismos pela primeira vez, eles possam reagir de uma maneira mais intensa e evoluir, e a gente fala, isso causa desidratação. Então, a gente tem que ter esse cuidado que é do conjunto, tá, Lívia? Mas é importante que deu tudo certo, né? Cuidou, Deu. ela tá. Isso que é importante. Tá bem. E é isso que é esse detalhe, Lívia. Esse cuidado, né, com o bebê, porque às vezes a gente fala assim, não significa que seja falta de cuidado, não. Isso pode acontecer com qualquer criança, qualquer bebê. O importante é essa atenção que você falou aí que foi dada, ou seja, foi observado, foi diagnosticado, foi levado para atenção, né, médica e teve a oportunidade de tratar. E isso que é fundamental. Nem todas as crianças, nem todos os bebês, às vezes, têm essa oportunidade em função, né? Principalmente na hora que a gente leva em consideração as mazelas da nossa sociedade, pessoas muito simples, sem, às vezes, até oportunidade de atenção médica, tá bom? Mais alguém? Alguma pergunta? Substância sulfactante, aqui angústia respiratória, tudo ok? O que eu chamo a atenção de vocês é justamente isso, né? Mais uma vez, mais uma possibilidade, uma situação ali eventual de prejuízo, tá? Vou fazer o seguinte, como a gente tá, daqui a pouco a gente vai pro intervalo, isso daqui eu vou continuar depois, tá bom? Isso aqui demora um tempinho maior, eu vou continuar aqui com o nosso assunto, para a gente depois se organizar de uma maneira melhor para a gente. É isso que a gente está falando. Pode falar. Aqui, esse material já está disponível no AVA? Toda a nossa matéria está lá. Tudo, na verdade, até o último dia de aula. Tá tudo lá disponível no AVA para vocês.
Bem, e aqui colocando, né, nós iniciamos inclusive hoje, na hora de apresentar a água, eu falei que ela atua como solvente universal, que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram esse termo, né? Bem, e até chamei a atenção, ela é o solvente universal porque ela é dipolar, né? Ela tem carga elétrica positiva, carga elétrica negativa, e ela se solubiliza muito bem com vários componentes, né? E aqui eu vou apresentar a vocês esses componentes e algumas características desses componentes que se diluem, né? Que de alguma forma realizam ali reações químicas com a molécula de água. Uma clássica, né, são as substâncias iônicas. O que são substâncias iônicas? São as substâncias que vão apresentar íons, né? Quer sejam com carga elétrica positiva ou como carga elétrica negativa. Olhem só, se a gente, né, imaginar, por exemplo, um copo com a água e sal, né, a gente vai imaginar que eu vou ali ter uma solução que ela possa ser bastante homogênea. Depende muito da quantidade de sal que eu vou colocar. Logicamente, imagina um copo do tipo americano, 100 gramas de sal e querer jogar água, não vai dar certo. Mas se eu colocar a água e pitadinha de sal, se eu misturar, eu vou perceber que aquela substância ela ficou bastante homogênea. Por quê? A água, ela consegue reagir de uma maneira muito fácil com o sal. O que é sal? Cloreto de sódio. Ele tem cloro, carga elétrica negativa, né? E tem sódio, carga elétrica positiva. Então, ela vai se solubilizar. Essa mistura aqui que eu quero que vocês imaginem, né? Eu tenho o sal, que é um soluto. Eu tenho a água, que é um solvente. Por isso que a gente fala que ela é um solvente universal, né? Eu tenho uma mistura. E na hora, dependendo da quantidade de soluto que eu administro, eu vou perceber uma solução bastante homogênea, né? Eventualmente, posso até fazer uma brincadeira com alguém e às vezes a pessoa nem perceber que aquela água está salgada. Por quê? Mexo tanto e coloco uma mistura tão homogênea que às vezes ela possa nem perceber que aquela água, né, além da água, tem algum outro componente como sal, tá? Essas substâncias, como a gente fala iônicas, elas apresentam cargas elétricas. Eu falei com vocês, carga elétrica positiva, que é a terminologia que a gente denomina que são cátions, né? E carga elétrica negativa, que são ânions. Eu chamo a atenção de vocês disso porque possa ser que vocês vejam, né, um artigo que fale sobre eletrólitos, que falem sobre essa composição, que fale sobre cargas elétricas e usem essa terminologia, tá bom? Então isso é importante, que às vezes a gente, nossa, mas isso me lembra química, né? Enfim, só para contextualizar, a gente possa se deparar com essa nomenclatura, né? E é interessante a gente poder recordar, saber que isso faz parte dentro desse contexto, né? Como eu chamei a atenção no copo anterior, né? Nesse copo daqui, ó, essa solução homogênea, se eu perceber, ela está registrada aqui também, nesse copo 2, né? Por que eu estou falando desse contexto para vocês? Porque a gente pode falar dos tipos de interação, né? Existem substâncias que a gente fala que são extremamente solúveis. São aquelas que conseguem se solubilizar muito bem com a molécula da água. Então, eu olho, eu tenho uma substância completamente homogênea, né? Onde eu não consigo identificar necessariamente o que está ali compondo essa mistura, tá? Agora, aqui no copo 1, e eu tenho certeza que todos nós já fizemos isso em casa, né? Criança adora de fazer uma baguncinha básica e colocar um copinho com água e jogar um pouquinho de gordura. Ai, meu Deus, o grande problema é se isso ultrapassa o espaço físico do copo e cai na bancada, né? A bagunça que faz. Mas por que eu estou chamando a atenção de vocês? Porque quando a gente observa essas duas fases aqui, clássica, né? Eu não precisava nem colocar a imagem, mas tenho certeza que todo mundo já vinha essa imagem na própria
na própria fala, né, se eu pedisse para vocês para imaginar um copo com água e óleo, por quê? Ele é bifásico, né? E isso é quando a gente fala esse tipo de interação aqui, é quando eu tenho algum componente que ele seja insolúvel em água. Então, de fato, né, as moléculas de gordura, elas são insolúveis. Eu mexo isso daqui, na hora que eu paro de mexer, eu vou ver que existem a presença dessas duas fases, tá? A gente vai dar continuidade daqui a pouco, mesmo porque eu vou mostrar a vocês substâncias anfipáticas, que é o caso, inclusive, dos lipídios, tá? Mas eu sei que nós estamos no nosso horário de intervalo. Então, tome um cafezinho e eu peço, quem puder, mantenha-se dentro da sala, porque assim, na hora que a gente retornar, eu não preciso de admitir, tá? Já tá todo mundo dentro da sala. É só deixar aí tudo no mudo e tranquilo, tá bom? Então, um beijão pra vocês, tomem um cafezinho aí e que a gente já volta já já. Oi, diga, pode falar? Vou precisar trocar. Não tem problema. Quem tiver que tirar e trocar, não tem problema não, tá? É porque aí se a maioria ficar, já facilita. Mas quem tiver que sair, não tem problema nenhum. Eu admito novamente, tá bom?